Hoje eu vou te mostrar uma questão muito boa da Academia da Força Aérea 2025, que misturou PA, triângulo retângulo, circunferência inscrita e circunferência circunscrita. É um problema excelente para aprender vários truques que a gente pode usar nos vestibulares pelo Brasil afora. Vem comigo que é logo depois da vinheta. O problema diz o seguinte: considere um triângulo retângulo de perímetro 15 unidades de comprimento e que seus lados estão em uma PA crescente. Então é um triângulo retângulo com soma dos lados, perímetro, 15 unidades de comprimento, e os lados desse triângulo retângulo estão em PA. Já misturou plana com PA aí, né? A partir desse triângulo, podemos inscrever uma circunferência nesse triângulo retângulo de raio Rzinho, bem como circunscrever outra circunferência de raio Rzão. E ele quer a razão entre o raio maior e o raio menor dessas circunferências. Bom, vamos passo a passo. Primeiro vamos desenhar o triângulo. Desenhando o triângulo, a gente vai marcar as informações que a gente já sabe, certo? Mas vamos pensar na PA da seguinte forma. Eu tenho aqui, né, do triângulo retângulo, eu tenho A, B e C. Os três lados, né, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, seria Pitágoras aqui. Mas eu posso escrever, já que ele falou que era uma PA, e que a gente sabe a soma dessa PA, a gente sabe que tem um negócio chamado notação especial da PA. Então eu posso, por exemplo, chamar esses três termos, que são três termos de uma PA, eu posso colocar, por exemplo, x como sendo um termo central dessa PA, e eu posso, somando a razão da PA, eu chego no próximo, certo? Se eu subtrair a razão da PA, eu chego no termo anterior. Então, x menos r aqui e x mais r lá. Problema que eu não quero usar rzinho, porque esse rzinho aqui vai ser o raio da circunferência inscrita, e depois a gente pode misturar as letras, aí não fica legal. Então eu vou chamar, por exemplo, essa razão aqui de m, tá? Então eu vou colocar um número que a gente não vai usar, uma letra, né? Então aqui, por exemplo, se eu tenho um termo central na PA, e eu somo essa razão que eu chamei de m, eu vou ter x mais m. E, tirando m, eu vou ter o termo anterior dessa PA, então eu vou ter x menos m. Concorda que isso é uma PA, com certeza? Se eu tenho x menos m e eu somo a razão m, vira x. Se eu somo m de novo, fica x mais m. Então é uma razão constante que eu vou somando a cada termo, portanto isso obrigatoriamente vai ser uma PA. E a gente sabe que x menos m, que é o primeiro termo, mais x, que é o segundo termo, mais x mais m, vai dar a soma dos três termos, que é a soma dos lados. A mais B mais C é a soma dos lados. O perímetro, a soma dos lados desse triângulo retângulo é 15. Então, se o perímetro vale 15, se a soma dos três lados vale 15, a gente já pode tirar uma informação importante daqui, ó. O menos m, por isso que a gente começou pelo termo central e daí fez menos a razão e mais a razão, porque o menos m com mais m vai cortar, e aí a gente vai ter 3x igual a 15, 3x é igual a 15, a gente já vai saber o termo central. O termo central é 15 por 3, que é 5. Legal, estamos progredindo aqui. Agora eu sei que os lados desse triângulo retângulo são 5 menos m, 5, estou trocando x aqui pelo valor de x, que é 5, né? E 5 mais m. Mas o que mais que eu sei desse triângulo retângulo? Ora, o menor deles, vamos colocar aqui na figura que parece ser o menor deles, que é 5 menos m. Aqui vamos colocar o do meio, né, que é 5, e o maior de todos, 5 mais m, vai ser esse daqui, ó. O que eu posso dizer que vale em todo o triângulo retângulo? Teorema de Pitágoras, né? Então a gente vai fazer agora Pitágoras nesse triângulo retângulo para descobrir o valor de m. Olha só, 5 mais m, que é a hipotenusa a ao quadrado, é igual a 5 ao quadrado mais 5 menos m ao quadrado. Então eu fiz a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, Pitágoras aqui, né? Vamos desenvolver esse 5 mais m. Quadrado do primeiro, que é 25, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai ficar 2 vezes 5, 10 vezes m, 10m. Mais o quadrado do segundo, que vai dar m ao quadrado. É igual a 5 ao quadrado, que é 25, mais, agora desenvolvendo 5 menos m ao quadrado. Quadrado do primeiro, que é 25, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que vai dar 10m, mais o quadrado do segundo, que é m ao quadrado. Bom, algumas coisas já simplificam aqui, ó. 25 de um lado com 25 do outro. Passa subtraindo, vai ficar zero. Esse m ao quadrado com m ao quadrado também passa subtraindo, vai ficar zero. 10m com menos 10m corta, não? Não, né? Porque esse menos 10m, quando a gente passar para lá, vai ficar mais 10m. Então vai ficar 10m mais 10m vai dar 20m, que é igual a, só sobrou aqui desse lado o 25. Vamos simplificar tudo por 5, né?
Dividindo tudo por 5, a gente vai ter 4m é igual a 5. Dividindo 20 por 5 dá 4, 25 por 5 dá 5. Então, eu posso dizer que a razão da PA, m, é igual a 5 sobre 4. Vamos deixar assim no formato de fração, por incrível que pareça, vai facilitar um pouquinho para a gente. Então, peraí, vamos ver quais são as medidas dos lados, mesmo que a gente tem lá, né? As medidas dos lados desse triângulo retângulo vão ser 5, que a gente já sabia, 5 mais 5 sobre 4. Isso vai dar quanto? Se a gente tirar o mínimo aqui, o mínimo é 4, vai ficar 4 por 1 dá 4, vezes 5 dá 20, 20 mais 5 vai dar 25 sobre 4. Essa é a medida do A. Então eu posso dizer que o A, a hipotenusa, é 25 sobre 4. O B é 5. E o C vai ser quanto? O C vai ser 5 menos M é 5. Vamos fazer aqui, ó, 5 menos 5 sobre 4. 5 vezes 4, 20, menos 5 vai dar 15 sobre 4. 15 sobre 4. Pronto, a gente já tem as medidas dos três lados desse triângulo retângulo. Então, acabou? Não, né? Você tem que achar agora o raio da circunferência inscrita e o raio da circunferência circunscrita a esse triângulo retângulo, para daí fazer a razão entre os dois e resolver e responder, né, uma dessas afirmativas aqui. Então, vamos lá. Primeira parte, a gente já foi muito bem. O que é? Achar as medidas dos lados desse triângulo retângulo. Agora que a gente tem as medidas dos lados, a gente vai pensar nas duas circunferências. Na de fora, que é mais fácil, e na de dentro, que é um pouquinho mais complicado. Então vamos lá. Eu vou desenhar de novo, aqui em cima agora, esse triângulo retângulo, e a gente vai colocar inicialmente uma circunferência circunscrita a esse triângulo retângulo. Lembrando que esta circunferência circunscrita aqui, ele disse que esta circunferência circunscrita tem raio R grandão. Circunscrever uma circunferência de raio R grandão. Raio da circunscrita está aqui e está aqui, ó. Aqui está o centro da circunferência circunscrita, aqui você tem raio e aqui você tem raio. Mas por que você desenhou o triângulo retângulo com a hipotenusa bem no centro dessa circunferência circunscrita? Bom, isso é uma coisa que a gente já pode ter de cabeça, tá? Todo triângulo retângulo que tem uma circunferência passando pelos seus vértices, que é uma circunferência circunscrita, todo triângulo retângulo, ele tem que ter um ângulo de 90 graus, todo triângulo retângulo que tem uma circunferência circunscrita, o centro dessa circunferência circunscrita vai estar no meio da hipotenusa. Por que isso? Porque você tem aqui um ângulo que a gente chama de ângulo inscrito. Esse ângulo inscrito, ele vale a metade do arco para o qual ele está olhando. Ora, se esse arco aqui é de 180 graus, esse ângulo vai ser metade de 180, vai ser, esse aqui é um arco de 180, né? 180 graus. Esse ângulo aqui, ele vai valer a metade, ele vai valer 90 graus. O contrário é exatamente a mesma coisa. Se eu tenho um ângulo inscrito de 90, é porque ele está olhando para um arco de 180. Então eu sei que este ponto e este ponto ligados aqui vão formar sempre metade de uma circunferência, 180 graus, justamente por causa do ângulo de 90 aqui, que é um ângulo inscrito. Tá? Então você pode ou guardar essa informação sempre que você tiver um triângulo retângulo dentro de uma circunferência, esse triângulo retângulo vai ter a hipotenusa dividida ao meio aqui pelo centro dessa circunferência. Bom, mas agora então ficou super simples de você achar o raio da circunferência circunscrita, esse raiozão, certo? Por quê? A gente sabe que o A, que é a hipotenusa, a medida do A aqui, ó, é toda essa medida do diâmetro da circunferência. Isso aqui é o A que vale 25 sobre 4. Você concorda comigo que então que este raio é metade do 25 sobre 4? Porque 2R é igual a 25 sobre 4. Então, eu posso dizer que 2R é a hipotenusa, que é 25 sobre 4, que a gente já calculou. Portanto, o raio da circunferência circunscrita vai ser 25 sobre 8. Tudo bem? Então, 25 sobre 8 é o raio da circunferência circunscrita a esse triângulo retângulo. Agora a gente precisa achar o raio da circunferência inscrita, que ele chamou de raio Rzinho, certo? Então vamos apagar aqui os cálculos que a gente fez e essa circunferência de fora e vamos colocar uma circunferência aqui dentro agora, tá? Colocando essa circunferência aqui dentro e chamando o raio dela de raio Rzinho, esse raio aqui, eu vou aproximar um pouquinho para a gente poder enxergar o que a gente vai fazer. Olha só, eu vou traçar aqui então esse raiozinho
E isso é o que a gente faz quando a gente precisa achar raio de circunferência inscrita em triângulo retângulo, tá? E eu vou traçar dois raios, sendo que esse raiozinho daqui, ó, esse Rzinho e esse Rzinho, eles são perpendiculares aos lados do triângulo retângulo. Por quê? Esse lado não é tangente à circunferência. Quando eu tenho raio e uma tangente, sempre você vai ter um ângulo de 90 graus entre o raio e a tangente à circunferência. Aqui também um ângulo de 90 graus. Portanto, eu posso dizer que aqui ó, a gente fez um quadrado, certo? Esse quadrado de lado R. Então, a gente pode até baixar um pouquinho aqui ó, e dizer que se esse é um quadrado de lado R, esse pedaço aqui também vai ser R e esse pedaço aqui também vai ser R. Até aqui, ó, até aqui, tá? Bom, esse raio e esse raio. Agora, se a gente tem o lado desse triângulo retângulo, e a gente tem esse lado, né? O lado do triângulo retângulo, esse lado aqui do meio, vai ser 5. Concorda que se tudo isso daqui, ó, se tudo isso é igual a 5, então eu posso dizer que o total, tirando R, vai ficar aqui 5 menos R. Aqui desse ponto até o ponto de tangência. Então o total aqui é 5, certo? Se eu tirar R, fica 5 menos R. O detalhe é que a gente sabe quanto é que mede também a hipotenusa desse triângulo retângulo, né? A hipotenusa é o maior lado, que é 25 sobre 4. E eu sei que se esse ponto ligado à circunferência, tangente aqui à circunferência, tem uma distância de 5 menos R até o primeiro ponto de tangência, eu tenho um segundo ponto de tangência aqui, que tem a mesma distância até o ponto dado. Então, olha só, de um ponto, se eu traço duas tangentes a uma circunferência, olha quanta coisa a gente vai aprendendo nesse exercício, né? Vai trabalhando junto com esse exercício aqui para lembrar um monte de conceitos importantes. Se eu tenho um ponto e eu traço uma tangente, eu tenho um mesmo ponto e traço outra tangente à circunferência, se eu ligar isso daqui, que também é um Rzinho, né? Eu vou ter distância até o primeiro ponto de tangência é igual a distância até o segundo ponto de tangência. Então esse pedaço é 5 menos R, esse aqui também vai ser 5 menos R. A mesma coisa eu vou pensar do outro lado, tá? Olha só, se este lado inteiro, esse lado aqui, ó, ele mede, quanto que era mesmo? 15 sobre 4, né? Tá aqui, ó, 15 sobre 4. Então esse é 15 sobre 4. Se eu tenho R aqui como um pedaço desse 15 sobre 4, o que resta para cá vai ser 15 sobre 4 menos R, certo? Total é 15 sobre 4, tira R, fica 15 sobre 4 menos R. Se por esse ponto eu tracei duas tangentes à circunferência, aqui também 90 graus. Se por esse ponto eu tracei duas tangentes à circunferência, uma delas mede 15 sobre 4 menos R, essa também mede 15 sobre 4 menos R, certo? E agora a gente pode dizer uma coisa super importante aqui, ó. O total, que é 25 sobre 4, que é esse lado inteiro, a hipotenusa do triângulo retângulo, 25 sobre 4, ficou dividido em duas partes, que são 5 menos R, para um lado, 5 menos R, e 15 sobre 4 menos R. Olha só, esse pedaço 5 menos R somado com 15 sobre 4 menos R vão dar juntos o tamanho da hipotenusa, que é 25 sobre 4, e a gente já calculou o tamanho da hipotenusa. Então, eu posso dizer que 25 sobre 4, que é a hipotenusa inteira, é este pedaço aqui da esquerda, mais esse pedaço aqui da direita, certo? E agora a gente vai descobrir o valor do Rzinho, e a gente vai poder fazer o resto do exercício. Então, vou voltar agora para a visão geral. A gente vai resolver essa equação e vai ficar com 25 sobre 4 igual. Esse menos R com menos R vai ficar menos 2R, né? Vai ficar 5 mais 15 sobre 4 menos 2R. Aqui vamos tirar o mínimo de tudo já para poder cortar esses 4? Olha só, tudo com 4, tá? 4 dividido por 1 vezes 25 dá o próprio 25. 4 dividido por 1 vai dar 4 vezes 5 vai dar 20. Mais 4 por 4 dá 1, aqui vai dar 15, menos aqui 2R sobre 1 também, né? 4 por 1 dá 4, vezes 2R vai dar 8R. E agora eu posso cortar o mínimo, e a gente vai ficar com 25 igual a 35 menos 8R. Portanto, 8R vai ser 35, eu passei para cá, troquei o sinal, tá? 35, eu vou passar o 25 para lá, 35 menos 25. Então eu posso dizer que 8R é igual a 10. Se 8R é igual a 10, eu posso dividir por 2, né? Vai ficar 4R igual a 5. E aí a gente tirou que o Rzinho vai ser 5 sobre 4. 5 sobre 4 é o raio da circunferência
inscrita, esse raiozinho aqui, ó. Mas a gente já tem também o Rzão, né? O raio grandão. O raio grandão era 25/4 dividido por 2. A gente acabou de apagar ali, né? Essa escrita que a gente tinha aqui, ó. Rzão é igual a 25/8. Então eu posso dizer que esse raio Rzão aqui vai ser 25/8. 25/8 era o raio que a gente tinha calculado como metade da hipotenusa, né? 25/4 dividido por 2. Ficou 25/8. Olha o que ele pediu ali, ó. A razão entre o raio da circunferência circunscrita, que é Rzão, razão é divisão, tá? A divisão entre o raio da circunferência circunscrita e o raio da circunferência inscrita, que é o Rzinho. Quanto dá Rzão dividido por Rzinho? 25/8, que é o Rzão, dividido por 5/4, que é o Rzinho. Isso vai dar 25/8 vezes, passa a segunda fração multiplicando invertida, 4/5. Isso vai dar essa razão que ele pediu, Rzão sobre Rzinho, vai dar, corta aqui o 4 com 8, né? Aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 1. O 25 com 5, aqui fica 1, aqui fica 5. E 5/2, que é não exatamente, né? Não é aproximadamente, é exatamente 2,5, é um número, que é a razão que ele pediu, que está em um determinado intervalo. Ele não quis te dar o valor, mas ele pediu em qual intervalo está esse 2,5. Ora, entre 1 e 2, 2 aberto? Não. Entre 2 e 3, sim, fechado no 2, aberto no 3. O 2,5 está nesse intervalo, de 2 até 3. Não está no intervalo de 3 até 4. Se fosse 3,5, por exemplo, estaria, né? E também não está no intervalo de 4 até 5. Portanto, entre 2 e 3, está nesse intervalo, 2,5, e a resposta vai ser letra B. Então veja bem o que a gente fez nesse exercício. Usou PA e esse conceito de perímetro para descobrir os lados desse triângulo retângulo. Com os lados, a gente achou o raio da circunferência circunscrita e o raio da circunferência inscrita. Muitos conceitos a gente pode relembrar e aprender como é que faz, né? Cada um desses conceitos pode ser uma solução completa de outro exercício que apareça em outro vestibular, mas esse juntou tudo isso, né? Achamos o raio da circunscrita e o raio da inscrita de um triângulo retângulo, e aí ele pediu a razão e a gente fez a divisão entre um e outro, tá bom? Espero que tenha ajudado bastante para lembrar de todos esses conceitos. Valeu, obrigado e até o próximo vídeo. Você que chegou até aqui está de parabéns. É assim que você constrói a sua aprovação. E não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Ajuda muito a gente a continuar produzindo. Aproveita e confere a playlist aqui do lado, que tem mais vídeos relacionados a esse que você viu.